com os óculos da Palavra de Deus. Está comigo aqui nessa tarde meu grande amigo e colega, pastor, reverendo Rodrigo Leitão. Rodrigo, mais uma vez uma honra estar nesse programa com você, meu querido. Meu amigo Roster, é sempre uma alegria a gente poder estar aqui junto, sempre falando de temas pertinentes, temas que têm a ver com o dia a dia das pessoas. E hoje não poderia deixar de ser diferente, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da água, o Dia Internacional da Água, o problema da crise hídrica e outros assuntos aí interessantes. A gente tem convidados especiais aí que tem muito a falar a respeito desse assunto. É uma alegria estar mais uma vez junto contigo aqui. Uma honra recebê-lo, meu querido amigo e irmão. E como dizia o Rodrigo, esse tema é extremamente pertinente nos dias de hoje. Nós estamos tendo no Brasil, nessa semana, em Brasília, uma conferência mundial sobre um Fórum Mundial da Água, o 8º, é a primeira vez que ele acontece na América Latina. Antes de nós entrarmos diretamente no assunto, nós queremos saudar algumas pessoas que estão conosco ao vivo ouvindo o programa. Queremos saudar o doutor Eduardo de Souza, que é médico, está lá em Detroit Lakes, em Minnesota, nos Estados Unidos. Ele e sua esposa Jocelyn estão partindo em breve para servir no Centro Evangélico de Missões Médicas em Lubango, Angola. Prazer tê-los conosco, queridos. Também queremos saudar o nosso querido missionário, reverendo Júlio Marcelo, lá na cidade de Perth, na Austrália. É uma alegria imensa tê-lo conosco aqui no nosso programa. Além deles também, queridos amigos e irmãos, nós queremos dar as boas-vindas ao pessoal da Rádio Papo Sério, que transmite o nosso programa ao vivo lá de São João da Boa Vista, a Rádio IPB-SA de Santo Anastácio e a Rádio Avançar FM de João Monlevade. Que alegria ter parcerias para levar a limpo o Passando a Limpo, certo? Que Deus te abençoe conosco nessa tarde. Além de tudo isso, nós queremos também dizer para você que nos escuta que nós estamos ao vivo no portal da IPB, ipb.org.br/rádio e também no canal do youtube.com/IPBTV2 e também no Facebook oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Roster, e para aquele que está nos acompanhando pelo Facebook oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, deixe lá o seu comentário a respeito do nosso programa, que a gente vai também falar a respeito do seu comentário aqui no dia de hoje. É isso aí, muito importante essa interação. Nós queremos que o Passando a Limpo chegue à sua casa, abençoe a sua vida, mas também, querido amigo e irmão, queremos contar com a sua participação. O link do Facebook é facebook.com/ipb.org.br. Mande aqui a sua pergunta, a sua participação e o reverendo Rodrigo Leitão vai falar o que você tem a dizer para nós aqui no programa Passando a Limpo, ao vivo na rádio IPB3. Meu querido Rodrigo, eu estava lendo aqui a revista Veja e eles fazem uma reportagem sobre um trabalho que está sendo feito no Brasil sobre a World Wildlife Fund no Pantanal, a WWF. Eles fizeram uma pesquisa na bacia do Rio Paraguai e eles estavam, meu querido, percorrendo 150 mil quilômetros quadrados daquela região pantanosa e eles levantaram os principais problemas para a destruição daquela bacia tão importante de água para o nosso país. E eles nos dizem aqui que o primeiro problema que salta aos olhos são que 55% das áreas dos mananciais do rio, que é o mais relevante para a manutenção do nosso ecossistema local, foram desmatadas para o cultivo da soja, milho e pecuária. Muitas vezes a ganância do ser humano, né, meu querido, atrapalha a sobrevivência do ser humano no próprio planeta no qual Deus nos colocou. É verdade, Roster. O que você acha disso, meu amigo? A gente acaba tendo o efeito, né, em relação à natureza, à nossa volta, aquilo que de antemão Deus preparou para que a gente cuidasse, né? Basta a gente lembrar lá de Gênesis 2, quando Deus dá ao ser humano, né, aquele espaço para que seja cuidado, e esse mandato cultural também é o mesmo mandato que nós hoje carregamos. Então é uma responsabilidade, né? A natureza de Deus espera que os filhos de Deus sejam revelados para que eles possam demonstrar esse cuidado, essa atenção. Muitas vezes algumas pessoas questionam a respeito disso, mas a bandeira que está sendo levantada muitas vezes fora dos arraiais cristãos deveriam também ser levantadas
por nós cristãos, uma vez que nós temos o entendimento dessa responsabilidade, do cuidado daquilo que foi nos dado pelo nosso Criador. É verdade. Querido ouvinte, fica aí a dica do nosso querido pastor Rodrigo Leitão, porque muitas vezes você acha que ser cristão é somente ficar fechado nas quatro paredes da igreja, e Deus te colocou como seu mordomo no cuidado da criação e também para abençoar a vida de todos os que estão ao seu redor. Nessa manhã, o nosso primeiro entrevistado é o professor Edgar Falcão. Ele é diretor-geral da Universidade de São Vicente, diretor da Enfoque Palestrantes, membro do conselho da Gerson Lehman Group, tem 25 anos de experiência na área de engenharia, de perfurações de poços profundos. Professor Edgar Falcão, muito bem-vindo aqui ao Passando a Limpo. Para nós é uma grande alegria recebê-lo aqui ao vivo nessa entrevista para compartilhar seus conhecimentos conosco e com os ouvintes sobre esse importante tema da água nos dias de hoje. Prazer é todo meu. Eu, infelizmente, não pude estar aí pessoalmente, mas por telefone aqui falando do litoral. É um prazer estar conversando com vocês e respondendo algumas perguntas, quem sabe contribuindo um pouco com todo o trabalho que eu já desenvolvi na área. Estou à sua disposição, pastor. Certamente, querido professor. A primeira pergunta que nós temos aqui no Passando a Limpo para o professor é a seguinte. O Brasil é tido como o país mais rico do mundo em água doce. No entanto, várias cidades estão sofrendo com secas nos reservatórios e, consequentemente, falta d'água para parcelas consideráveis da população. A quem o senhor atribui esse problema? A incompetência dos governantes, ao uso inadequado da água e abusivo por parte da população? Ou, como diria o imaginário lendário popular, será que é culpa de São Pedro mesmo? Olha, na verdade, eu acho que há um pouquinho da culpa de cada um aí. É mesmo, professor? Por favor. É verdade. Eu diria que o menos culpado é São Pedro. Porque todas as vezes que a gente se refere a alguma coisa que aconteceu, por exemplo, o mês de menor chuva, de acordo com a média anual, alguma coisa do tipo, vocês podem observar que todas as comparações acontecem nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, nos últimos 8 anos, desde 2007 não acontece isso. Quer dizer, o que acaba acontecendo é recorrente desde que o mundo é mundo. Isso é verdade. Na verdade, há um pouco Então, essa história de nós colocarmos a culpa nas chuvas, em decorrência de mudança de clima mundial, etc., tudo isso já ocorreu no transcorrer da história da Terra. Se nós olharmos aí a questão de falarmos do uso inadequado da população, de fato há um uso inadequado. Talvez quem tem muita água, usa mais água. Quem tem menos água, usa menos água. A Organização Mundial da Saúde admite 150 litros de água por dia. Isso falando das classes mais abastadas. Quem usa mais água, 150 litros por dia por pessoa. Mas há regiões do mundo onde as pessoas passam o dia com 5 litros de água. Quer dizer, então, há uma discrepância muito grande. Nós, aqui no Brasil, por exemplo, temos aí a maneira de se utilizar a água com abundância. Certo. Deixa eu colocar uma coisa importante. Quando a gente fala em falta de água, e aí eu vou chegar nos governantes, quando a gente fala em falta de água, precisa acrescentar uma palavra simples. Não haverá falta de água. A água existe para todo lado. Nosso mundo é feito de água. O problema é água potável, em condições de utilização. Esta é a diferença. E os governantes hoje podem e devem estar trabalhando na expectativa de transformar a água em qualquer condição em água potável. Certíssimo. Esse é o grande trabalho. Eu entendo que o governante, obviamente, deveria se preocupar com a alocação de pessoas, em determinados lugares com mais água, com menos água, fazer transposições de água de um lugar para outro. Tudo isso é coisa de governante. Mas, no limite, os projetos de tratamento de água, eu acho que é o grande mote dos governantes. Certo. Basta dizer a vocês que eu participei de um projeto em 1980, onde nós estávamos desenvolvendo um método de dessalinização por osmose reversa. Aquilo era o início de um trabalho para poder dessalinizar a água do mar e passar a se utilizar a água do mar.
naquela época se gastava 100 quilowatts para fazer 1.000 litros de água. Hoje gasta-se menos de 2. Impressionante. Ou seja, nós já temos condições de dessalinizar a água. O pessoal de Israel faz muito temos isso, energia. né, professor? Como é que é? O pessoal de Israel faz muito isso, né? Não, o pessoal de Israel, Oriente Médio, o Oriente Médio como um todo, se você for a Dubai, você vai ver que é todo o processo de dessalinização. Os transatlânticos que andam pelo mundo, eles dessalinizam água a bordo, eles não carregam água potável, eles dessalinizam a água a bordo. Certo. Quer dizer, o grande problema, às vezes, é nós imaginarmos que a distribuição de água potável, que o gasto indevido da água potável é o nosso maior problema. Certo. Deixa eu falar uma coisa para os senhores que parece que às vezes a gente não pensa. Nós nunca tivemos tanta água potável no mundo, na verdade. Nós voltarmos para a Europa aí na Idade Média, nós vamos lembrar que todas as águas estavam poluídas, todas as doenças eram transmitidas por água, etc. É verdade. Então, as bebidas que eram fermentadas, como por exemplo a cerveja, era a bebida que eles acabavam tomando com certeza de que nós caíam doentes. Porque não podiam tomar água. Outras bebidas fermentadas para garantir a potabilização da água, porque a água, de modo geral, era não potável. Certo. Professor, o meu colega aqui, Rodrigo Leitão, tem uma pergunta para o senhor também aqui nessa manhã, nessa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu acho que aproveitando esse momento, né, e a gente falando aí desses desafios, para o nosso ouvinte, né, que está aqui com a gente, talvez alguma dica de que maneira prática a gente pode contribuir para que a gente não tenha esse problema. A gente ouve, né, muitas dicas por aí em relação ao consumo de água, a melhor maneira de fazê-lo. O senhor, como tem aí autoridade, conhecimento nisso, aquilo que realmente é real e funciona para o nosso ouvinte, como que ele pode participar e ajudar nesse quesito. Além disso, professor, eu queria tomar liberdade com o meu amigo aqui e depois que o senhor responder essa pergunta dele, dentro da mesma pergunta, que o senhor responda como é que o ouvinte que está aqui na rádio conosco pode trabalhar para levar o governo também a cumprir a sua função no que diz respeito ao trabalho para que nós tenhamos mais água potável no mundo. São duas perguntas. Obrigado. Perfeito. Veja, eu vou responder as duas de uma maneira conjunta. A questão da potabilização da água passa por três problemas: transporte, tratamento e reservação. Se nós tivéssemos que transportar água de muitos lugares para levar para a cidade, para tratá-la, reservá-la e distribuí-la, isso tem um custo bastante grande. As grandes cidades do mundo têm resolvido isso utilizando-se de, que a gente poderia dizer assim, de uma maneira bem simples, um circuito fechado. Imagine que eu utilizo toda a água toda vai para o esgoto é tratado, ele é tratado por processos absolutamente assépticos, quer dizer, realmente o tratamento ocorre, a água passa a ser potável e ela volta a ser distribuída. E é reposta uma pequena quantidade, que pode variar entre 10% e 15%. Portanto, uma cidade como São Paulo, assim, exagerando assim, o falar, ela pode funcionar como um circuito fechado de água. Muitas cidades do mundo funcionam exatamente assim. Certo. Basta falar de Londres, Los Angeles, a gente vai olhar Roma, tem bastante, ainda que não sejam 100%, mas elas trabalham com este contexto. Certo. A população deveria observar algumas coisas interessantes, porque a água potável ela tem um custo muito alto. E a quantidade de cloro que a água tem, às vezes a água em alguns lugares cheira muito cloro. Por quê? Porque ela está num processo de reservação muito longo. Certo. É obrigada, a distribuição é muito longa, então é necessário que haja um teor de cloro presente na água para que evite a contaminação, porque senão ela se contamina no processo. Certo. Então, a população deveria realmente tomar cuidado com a água que vem que aparece nas torneiras. Elas foram tratadas, há um investimento energético muito grande em cima desta água. A reciclagem de água em casa, ela pode acontecer. Isso. É muito comum nós jogarmos água fora, mas a água que você jogou fora em determinadas tarefas dentro da casa, ela poderia servir, por exemplo, para o seu quintal. Se você coletasse água de chuva, que é um negócio absolutamente simples, é colocar um tambor fechado na saída das calhas, e essa água pode ser utilizada para a lavagem da calçada, a lavagem do chão,
e muitas vezes em limpezas mais brutas dentro da própria casa. Certíssimo. Quer dizer, a ideia de não se deixar a torneira aberta enquanto faz barba, uma barba que pode demorar 2 minutos a 3 minutos, a água que vai ser jogada fora ali, aquela torneira joga 200 litros de água por hora, fora, por hora, em 2 minutos ela jogou a quantidade de água que eventualmente um morador dos desertos lá no Oriente Médio vai ter para o dia todo dele. Ou aquela seja, água que ficou aberta, aquela torneira. Quer dizer, nós temos que olhar uma torneira que pinga. Às vezes a gente não tem ideia, mas faça um teste. Coloca um copo embaixo, tem 200 ml, veja em quanto tempo um pingo enche aquele copo. Faça a multiplicação daquilo por hora, você vai ver quantos litros você está jogando fora num dia com um único gotejamento. E se você olhar na sua casa, muitas vezes você vai achar isso em torneiras, vai achar isso em conexões. Então é importante e muito importante essa discussão. Professor, falar que a conta é só do governo, ela é vamos dizer assim, gerar uma zona de conforto um pouco irreal. É verdade. Porque o governo, por sério, muito sério, ele vai trabalhar num plano diretor baseado em crescimento. É claro. Baseado em estimar a população para onde ela vai crescer eventualmente e, eventualmente, levar água para aqueles pontos. Mas não é um projeto muito simples. É claro. Se me permitir, vou dar um exemplo muito rápido. Houve um projeto chamado Sanegran, que começou nos anos 80, 90, em São Paulo, que falava no tratamento de esgoto. Esse é um projeto. Certo. Esse projeto deveria estar pronto no início do ano 2000. Por questões políticas, ele acabou ficando pronto há menos de 8 anos. Hoje ele trata uma porcentagem bastante alta de esgoto de São Paulo e faz exatamente o que eu estou falando. Trata esse esgoto e joga essa água de novo para tratamento e distribui para a população. Certo. Mas São Paulo deveria ser abastecido pela Serra da Cantareira. A Serra da Cantareira era fantástico, tinha toda a água até 2030 em São Paulo. Esse era o projeto lá nos anos 80. É verdade. São Paulo ia crescer, só que ninguém esperava que Campinas virasse o que virou. Ninguém esperava que Jundiaí virasse o que virou. O que aconteceu é que se fechar o Atibaia, fechar o Jaguari ali, para abastecer São Paulo, como era previsto, quem fica sem água é Campinas. Quem fica sem água é todo mundo que, em tese, dependeria do Piracicaba. E o Piracicaba cresceu mais do que devia, Santa Bárbara cresceu mais do que devia. Mas o que devia é uma palavra, é uma coisa assim, quase ridícula que eu estou falando. Mas a verdade é que cresceu. Mais e do que isso esperado, né? estabilizou o plano. Então veja que você falar não houve competência? Não, havia competência. É claro. Houve um processo estudado ali. Na verdade, não houve correção. A questão, infelizmente, nossa, é que a cada governo começa-se um plano diretor novo, ele não segue o anterior. Não há uma sequência, né, professor? Professor, nós queríamos agradecer a presença do senhor aqui no programa. Queria pedir até perdão por interrompê-lo nesse momento aqui, mas eu quero agradecer a sua presença aqui, muito especial, e em outros momentos, certamente em outros assuntos, nós gostaríamos de contar com a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado por compartilhar conosco os seus conhecimentos e também por conscientizar a cada um que, de fato, a responsabilidade com o cuidado da água no planeta é de cada um de nós. Tenha uma boa tarde, nós agradecemos a presença do senhor conosco. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, um abraço, pastor. Deus abençoe, amado. Fique na paz. Tchau, obrigado. Querido ouvinte, agora nós teremos um break de alguns instantes. Fique conosco no Passando a Limpo, um programa que analisa a realidade com os óculos da Palavra de Deus. Você está ouvindo Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes. Igreja Presbiteriana do Brasil. Da Reforma Protestante de João Calvino no século XVI aos dias atuais. Uma história de transformação pela vivência da Palavra de Deus. 90 escolas do ensino fundamental à universidade, 8 seminários, mais de 3.000 igrejas no Brasil. Cristãos reformados aprendem e ensinam que a única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Venha conhecer a Igreja Presbiteriana do Brasil. Evangelização, educação e ação social de portas abertas. Você está ouvindo IPB3, a rádio com imagem. Voltamos com Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes.
Olá, reverendo Roster, aqui é Rodrigo Leitão falando para você, ouvinte, e agradecendo a participação de todos aí pelo Facebook, pelo YouTube, né? A gente tem ali o Ivan Campos, da Igreja Presbiteriana Vila Operária, lá de Maringá, participando com a gente, o Rolando Antônio Zapata Rojas, lá de Concepción, no Chile. Um abraço, amigo chileno, que Deus te bendiga muitíssimo. Temos gente aí de Jaru, Rondônia, né? Dirley Rosa Macedo, lá de Rondônia, também a Sônia de Santo Anastácio, gente de vários lugares do Brasil. Tem também aqui um abraço pra gente, parabenizando pelo tema, da parte do reverendo Sérgio Paulo Martins Nascimento, presidente da PMT, ressaltando a importância da gente falar sobre o Dia Mundial da Água e os problemas hídricos. Um grande abraço, reverendo Sérgio Paulo. Que bênção, pastor Rodrigo Leitão. Temos tantas pessoas aqui participando conosco no Passando a Limpo e preocupados com toda a realidade que nos circunda no que diz respeito à questão da água. Agora nós entrevistaremos aqui o Magno Castelo Branco. Magno é professor do Mackenzie das disciplinas de Ecologia, Avaliação de Impactos e Planejamento Ambiental e Mudanças Climáticas. Ele é editor da revista de Biologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie e conselheiro executivo na empresa Iniciativa Verde, bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São Carlos e mestre em Ecologia pela mesma universidade. Nós queremos dar as boas-vindas ao professor Magno. Professor, é uma alegria imensa tê-lo conosco aqui nessa tarde para falar acerca de um assunto tão importante, tão essencial para a nossa vida, que é a água. Bom dia, Rossi. Boa tarde, né? É um prazer participar e a gente contribui para uma maior compreensão desse problema que nos aflige a cada dia, né? É isso aí. Professor, nossa primeira pergunta para o querido é a seguinte: como poderia, certo, a população ter mais consciência da sua responsabilidade pessoal no uso da água? Como o governo deveria restringir as empresas que fazem mau uso da água e como o próprio governo deveria trabalhar pensando nas gerações seguintes para uma melhor administração da água potável no nosso país? São 3 perguntas em uma, mas nós contamos aqui com a sua sabedoria para nos ajudar. Bom, vamos lá, Rossi. A gente tem esse problema da utilização da água pela população e pelas empresas, né? Realmente, vários processos industriais, eles consomem um grande montante de água, né? Agora, toda vez que o indivíduo, né, isso é bem claro nos princípios econômicos que regem a gestão dos recursos naturais, toda vez que a gente tem uma situação onde os indivíduos ou as empresas não têm incentivos suficientes, sejam esses incentivos positivos ou negativos, no uso dos recursos naturais, nesse caso dos recursos hídricos, a gente tem situações que levam ao colapso desses recursos, né? Então, desse ponto de vista, a gente tem o quê? Tratar a água é caro, né? A água chega na nossa torneira inteiramente potável, aqui no estado de São Paulo principalmente, né? Essa situação de potabilidade não é exatamente igual no Brasil inteiro, mas mais de 90% das residências no país, elas recebem água potável. Certo. Mas esse custo não é suficientemente alto, né, para as famílias, por exemplo, ao ponto de, não estou dizendo que realmente a água seja barata, mas veja, se ela fosse realmente cara, né, as pessoas não lavariam calçadas com água potável. Então, né? O senhor acha que uma possibilidade era que a água fosse mais cara? Que a água fosse taxada acima de um determinado padrão de consumo. Certo. Né? Porque, você veja, a gente toma banho com água potável, essa água foi tratada para ser bebida. Né? E a gente faz vários outros usos dessa água cujo tratamento foi caro, só que são usos não fisiológicos. Né? A gente não usa essa água que foi tratada para beber só para beber. Isso. Né? E do ponto de vista... Isso teria que realmente ser regulado do ponto de vista de uma maior taxação, uma maior progressão na conta de água. Certo. Né? Certo. A gente sabe que, historicamente, por exemplo, no caso dos apagões elétricos, por exemplo, quando a gente teve falta de energia, né, onde as taxas, a cobrança da energia subiu significativamente, a gente teve que a população e as empresas passaram a ser mais eficientes no uso da energia elétrica. Certo. Né? Então, realmente, esses eventos periódicos, eles nos ajudam a entender que, quando eles ocorrem, tanto as pessoas físicas quanto as empresas, elas se tornam mais conscienciosas no uso da água. E em relação aos governos, né,
que, como o meu antecessor na entrevista falou, um grande problema no Brasil é que a gente não tem política de Estado. A gente tem política de governo, ou seja, cada governo que assume começa a sua política e por aí vai. Então, veja, São Paulo, com toda essa abundância hídrica, não conseguiu suportar 2 anos de anomalia climática, onde choveu muito pouco. É verdade. Né? 2 anos sem chover, chovendo a níveis similares ao que chove no Nordeste. O que aconteceu? A gente entrou numa situação de racionamento de água não reconhecida. Certo. Porque vários bairros das regiões mais pobres realmente começaram a ter falta de água. Né? E aí a gente sabe que tem aquelas políticas eleitoreiras, ano de eleição, ninguém vai assumir que realmente está faltando água, etc. Então, a gente está muito mal preparado para essas anomalias climáticas que, segundo os climatologistas, elas vão acontecer com cada vez mais frequência. É verdade. Em função dessas mudanças climáticas. Né? Várias civilizações já se extinguiram por conta de anomalias extremas, né? Relacionadas aos recursos hídricos. Né? Hoje em dia a gente está muito menos vulnerável, né? Principalmente por causa do avanço tecnológico que a gente está, mas definitivamente quando chega uma conta, uma fatura dessa para ser paga, a gente sabe para quem que sobra. Né? E professor, minha próxima pergunta, ela se relaciona com coisas que nós já vimos ao redor do mundo. Nós sempre lemos, historicamente se sabe, da grande recuperação que os ingleses conseguiram fazer no rio Tâmisa. E isso é algo possível no nosso país? Ou, por exemplo, aquela tragédia do Rio Doce que afetou o estado de Minas Gerais, um rio tão importante para a vida econômica de Minas, do Espírito Santo e do nosso Brasil. Existe... O que o indivíduo que está aqui nos escutando pode fazer para que haja no futuro uma política para uma recuperação do Rio Doce ou para uma transformação do Rio Tietê? Porque dizem que na Inglaterra levou 100 anos para recuperar o Tâmisa. Você acredita que isso seria possível no Brasil? E o que nós, brasileiros, deveríamos fazer para que essas coisas acontecessem no nosso país? Não, claro, sem dúvida que é possível. Né? A gente vê, inclusive, que os clubes de futebol, eles começaram como clubes de regatas. Né? Então, o próprio Corinthians, para quem é corintiano aqui, né? Não sei quem, né? Você está cheio de corintiano aqui. De jeito nenhum. Nem todos, olha lá, hein? Ainda bem. Né? Então, eram clubes que faziam regatas no Rio Tietê e no Rio Pinheiros. Né? Então, a gente tinha a gente tinha um belo usufruto dos recursos hídricos nesse aspecto. O que a gente precisa para fazer o que os ingleses fizeram com o Tâmisa, com o que os franceses fizeram com o Rio Sena? Primeira coisa, a gente tem que deixar de lançar esgoto não tratado. Tá? E aí, uma coisa que a gente tem que reconhecer é que, embora o Rio Tietê passe pelo município de São Paulo muito poluído, né, não é só do esgoto de São Paulo. São Paulo já tem mais de 50%, se não me engano, cerca de 60% do esgoto tratado. Mas são municípios, né, que estão mais acima, como Guarulhos. Guarulhos não tem mais do que 10% do seu esgoto tratado. Né? E isso resulta numa mancha estéril de quase 80 quilômetros hoje em dia. O Rio Tietê tem cerca de 80 quilômetros de extensão, né, onde ele está morto. E o rio se depura. Né? Tanto que quando a gente chega ali em Ilha Solteira, onde ele está próximo de desaguar no Rio Paraná, a água do Rio Tietê está cristalina. Né? Você jamais pensaria que isso acontecesse. Mas o que a gente precisa fazer é realmente focar numa política pública de intensificar absurdamente o nível de tratamento dos esgotos, né? Que é uma coisa difícil da gente convencer os governantes a colocar isso como uma prioridade absoluta. Por quê? Porque é uma coisa que não é visível a curto prazo. Né? Isso não vai render votos, né, nesse frenesi eleitoral que a gente está vivendo atualmente. Na prática, professor, minha pergunta, o senhor já começou a responder muito bem, mas talvez a mãe de família que está em casa nos escutando agora, na hora do almoço, o pai de família, o jovem, o senhor tem 1 minuto para nos responder, se for possível responder em 1 minuto? Como é que essas pessoas que estão em casa podem pressionar o governo para que ele tome as medidas corretas para que nós tenhamos um melhor uso da água potável no nosso país e na nossa cidade? Toda vez que a gente vota, é como se a gente desse um cheque em branco, né? A gente assina um cheque em branco e dá para um parlamentar na hora do voto. A ideia é que não continue assim, né? Que a gente entre em contato com a assessoria desse parlamentar, que a gente coloque as nossas pautas, não só em relação à questão hídrica, né? Mas em outras questões que a gente acha pertinentes, né? Que realmente a gente cobre, que a gente acompanhe de perto a carreira dos parlamentares que a gente
os quais a gente emprestou o nosso voto e que a gente acompanhe isso de perto e faça essas exigências, que o mandato é dos eleitores, né? Não do parlamentar em si. Certíssimo. Professor, para nós uma alegria imensa recebê-lo aqui no nosso programa. Rogamos a Deus que continue a conduzir os seus passos, o seu trabalho nas suas lides magisteriais e que muitas pessoas possam ser conscientizadas do seu dever para com a criação e para com tudo que está ao seu redor por meio do seu trabalho. Muito obrigado por estar no nosso programa. Que Deus o abençoe ricamente. Obrigado, Rossi. Foi um prazer. Pessoal, nós vamos ter agora um break. Fique conosco. Daqui a pouco a gente volta com esse programa abençoado do Passando a Limpo, um programa que analisa a realidade com os óculos da Palavra de Deus. Você está ouvindo Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes. Igreja Dizimista. A Igreja Presbiteriana do Brasil investe mais de 50% de sua arrecadação em projetos de missões, evangelização e construção de novos templos. Ser um membro dizimista é aceitar o maior compromisso cristão, levar o evangelho por todo o mundo. Tudo vem de Deus, 90% fica comigo, 10% eu devolvo. E tem gente grande que não consegue entender. Tesouraria do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você está ouvindo IPB3, a rádio com imagem. Voltamos com Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes. Em São Paulo são 12 horas e 32 minutos. Que bom que você está conosco no Passando a Limpo, um programa que enxerga a realidade com os óculos da Palavra de Deus. E nessa tarde, tratando esse tema tão importante que é o uso da água potável e a administração do nosso planeta como bons mordomos de Deus, obedecendo o mandato cultural que o Senhor nos deu. Reverendo Rodrigo Leitão está aqui com os nossos ouvintes que são participantes do programa. Ele vai compartilhar conosco. Quem quer falar com Passando a Limpo aí, pastor Rodrigo? A gente do planeta inteiro, né? A gente está falando do planeta, a gente já teve gente do Chile, né? A gente tem abraços aqui do Júlio Marcelo lá da Austrália, né? Tá nos acompanhando. A gente tem a Adna de João Pessoa na Paraíba, a gente de vários lugares do Brasil. Manda o nosso abraço aí para Renata Ruda, que está acompanhando, para Gislane Turbide, para Isa Reis, para o Euler Mário, para Liliane Serruia. A gente tem gente de vários lugares aí acompanhando esse programa hoje com um tema tão importante para a gente. Que coisa boa, pastor Rodrigo. E o nosso desejo é que o nosso programa contribua para a vida de cada um dos que nos ouvem. Está conosco o pastor Júlio, lá da Austrália. A Austrália, que é um dos países no mundo que tem um dos menores índices de chuva, né? Também precisam aproveitar corretamente a água. Exatamente. Então, que bênção que tanta gente está aqui. Nosso desejo é que Deus derrame sobre vocês bênçãos sem medida. Agora, querido ouvinte, você, querida irmã que está em casa, deve estar se perguntando quem será o próximo entrevistado. O nosso próximo entrevistado é o professor Roberto Vicente Calheiros. Ele é meteorologista, pioneiro nessa área no estado de São Paulo, pesquisador, cientista e ex-diretor do Radar Meteorológico da Unesp de Bauru. Professor Calheiros, para nós é um grande privilégio e honra recebê-lo aqui no nosso programa Passando a Limpo e principalmente nessa tarde em que tratamos sobre um tema tão importante que é o uso da água e também acerca de como nós podemos obtê-la com alegria dentro da criação que Deus nos deu. Seja bem-vindo, professor Calheiros. Muito obrigado por estar conosco. Eu é que agradeço o convite, uma boa tarde ao senhor, a todos os ouvintes. Estou às ordens. Sim, certo. Professor Calheiros, nossa primeira pergunta para o senhor é a seguinte. O senhor foi um dos pioneiros no Brasil na utilização de radares para previsão do tempo. Do final dos anos 60, quando o senhor começou a utilizar os primeiros radares até os dias de hoje, mudaram muita coisa? Mudou muita coisa? A evolução foi bastante grande. A gente passou no sistema que era chamado analógico na época para o sistema digital, né? Em geral, o público tem uma razoável noção disso que é analógico e digital. Certo. E isso, então, permitiu um progresso bastante grande, inclusive a incorporação de todas as novas técnicas. Por exemplo, além da detecção da precipitação, a sua quantificação mais apurada, e também uma estimativa de ventos associados às precipitações, e agora, mais recentemente, com as novas técnicas
avançadas, a gente pode, inclusive, estimar o tipo de hidrometeoro, se é gelo, se é gelo com um filme de água, se é só gotas, enfim, o que é muito importante, por exemplo, para a previsão numérica de tempo, para entrar com um elemento de previsão numérica de tempo, além da informação sobre granizadas e fenômenos dessa natureza, ventos, rajadas de ventos, etc. O progresso foi muito grande, isso da parte do sensor em si, as técnicas de observação. Mas temos um progresso extremamente grande na parte de processamento, como resultado, naturalmente, da grande evolução da informática e da capacidade de processamento dos dados das máquinas mais modernas. Né? Então, essencialmente, houve uma evolução bastante grande. Isso melhora a capacidade de análise, né, doutor? A capacidade de análise, bom, isso com certeza, porque aí houve um desenvolvimento muito grande da modelagem para isso na previsão numérica de tempo, onde o radar tem um papel muito importante, porque fornece dados de precipitação com boa resolução espacial, essencialmente, né? E aí a capacidade de análise aumentou bastante, sem dúvida nenhuma. Nesse sentido, professor, aqui evoluíram bastante, né? Professor, aqui é o Rodrigo Leitão falando. Nesse sentido, com quanto tempo hoje a gente consegue fazer uma previsão, assim, qual a distância máxima para a gente ter uma boa previsão e a margem de erro disso? A gente consegue fazer isso com uma boa antecedência? Isso. Olha, a previsão, a gente tem que pensar nos dois extremos da escala. Uma é a escala do que a gente chama de previsão imediata, que é bem representativo do termo em inglês, nowcasting, quer dizer, casting now, quer dizer, agora. Prever agora, o que está acontecendo agora. Mas não é que é agora, é daqui até algumas poucas horas na frente. Isso é feito, basicamente, utilizando-se informações de radares, satélites, tá? Em especial radares meteorológicos. Essa previsão é feita, por exemplo, do que a gente chama do tempo presente, né? De agora, o que está acontecendo agora, e a projeção para entre alguns minutos e algumas horas à frente. Tipicamente de 30 minutos, 1 hora, até 2 horas. Podendo chegar em sistemas mais estáveis, como por exemplo sistemas frentes, até 6 horas de antecedência. Isso, os resultados são bastante bons em termos de você dar a informação de que lugares a precipitação estará ocorrendo, né? E qual a intensidade dessa precipitação. Isso é resolução da ordem de quilômetro quadrado. Né? E isso é uma informação que é basicamente dada a partir da extrapolação do histórico. Você acompanha o que acontece agora, o que acontece daqui a alguns minutos, etc. E aí você, usando técnicas de extrapolação, inclusive estatística, você consegue jogar isso para frente, mas com alta precisão de localização e da quantificação do fenômeno. Certo. Isso é escala de quilômetro quadrado que eu estou dizendo. Regiões de cidades, muitas vezes, né? Nós temos isso, inclusive, aí nessas informações de radar que estão aí na mídia de acesso público. Certo. Então, esse é o sistema que é baseado especificamente em radar, que essa é a minha área de atuação. Esse é o extremo inferior dos tempos vamos dizer assim, de tempo de antecedência da previsão. Certo. E aí você vai até a previsão de meses, né, anos, que é uma previsão já de valores médios, de maior, deve ser mais quente que o normal, mais frio que o normal. E aí é para continentes, né, áreas de continentes, é uma coisa de larga escala, né? E aí, naturalmente, já tem que entrar com informações, no caso de previsões de muitos anos, você tem que entrar com informações sobre a evolução esperada do meio ambiente. Por exemplo, modelos de evolução de concentração de carbono, etc. Não dá para
Se alguns dias não vai haver mudanças grandes, mas em muito tempo, em meses e anos, vai haver mudanças. Professor, Então, esses são os dois extremos. dentro No dessa caso da colocação que o senhor previsão, fez, por exemplo, até a capacidade de previsão, até uns 8 dias, por exemplo, certo. já não é mais com radar, o radar é até umas 6 horas, mas aí depois de 6 a 12 horas até 8 dias, você consegue a previsão de até 80% numa semana. Certo. Aí você perde uns 3% ao dia até você chegar no final dos 15 dias com 60% ou menos, e aí não existe mais, o modelo não é suficientemente hábil para te dar uma previsão considerada útil. Certo. Professor, dentro E dessa a capacidade colocação... para 24 horas, você tem previsões que pode chegar a 97% de Certo. acerto. Eu queria chegar fazer nisso, ficar na faixa de 90%, 85%, 95%. Certo. Dentro dessa colocação que o senhor faz, professor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, porque o ano passado todos nós testemunhamos que numa região muito seca, que é a capital do nosso país, Brasília, houve... Desculpe, eu não ouvi bem. Eu vou falar com o senhor. Dentro dessa colocação que o senhor faz de uma previsão antecipada, alguns anos atrás em São Paulo nós tivemos problema com a questão da água. E o ano passado, na capital do nosso país, que é Brasília, uma região seca naturalmente, mas por uma quantidade menor de chuva, a população chegou até 2 dias de racionamento por semana. Uma pergunta, é possível prever o que vai acontecer para que alguma medida seja tomada antes de que a população venha passar por essa escassez? Bom, existem diferentes graus de habilidade dos modelos de previsão, né, de antecedência de um ano. Existem modelos que fazem previsões, né? Você prevê em geral, você tem previsão para sazonal. Esse inverno vai ser mais úmido, ele vai chover um pouco mais do que o normal, ou vai ser mais seco, vai chover menos que o normal. Ou esse verão vai ser mais molhado, vai chover mais ou vai chover menos. Esse tipo de previsão existe, os modelos fazem esse tipo de previsão, sim. Certo. Agora, providências a serem tomadas com uma antecedência sazonal, por exemplo, eu não sei se existe, porque aí, quanto mais tempo de antecedência tem, se você quiser para um ano e tal, aí você fala do planeta como um todo, grandes regiões do planeta. É verdade. E você está me falando numa área específica, né? Numa área já mais restrita. Certo. Então eu diria que eu não sei como, aí o sistema teria que estar preparado para reagir dentro de um período curto, 3 meses, 4 meses. Eu não sei como que seria. E também você tem que ver qual é a probabilidade de ocorrência disso. Às vezes é um fenômeno que tem uma probabilidade baixa de ocorrência. Certo. Aí você vai usar recursos públicos, né, que se tira de outras áreas para você garantir resposta em tempo hábil para um fenômeno que tem pouca probabilidade de ocorrência. Quer dizer, não é a minha área de conhecimento. É um risco, né, professor? Já deixo claro, mas certo. Eu entendo que em termos de política pública, eu diria que não é trivial você dar uma resposta para isso aí. Certo. É melhor, então, uma cultura de preparação, de preservação do meio ambiente para que as chuvas não desapareçam, não é verdade, professor? Com certeza. Deus fez o planeta como nós o tínhamos, não é? E nós fomos sujando, né, o planeta, o carbono, né, os fósseis, toda essa história que está aí. Né? E você foi alterando as trocas energéticas, né? A energia que chega do Sol. Hoje, o espectro que chegava aqui, séculos atrás, é um espectro totalmente diferente de hoje. Que, inclusive, causa o desenvolvimento de doenças que não estavam latentes e nunca, de repente, aparecem. Eu vi isso lá na Rússia. Então, realmente, nós estamos mudando o meio ambiente. É verdade. E a previsibilidade aí acaba ficando prejudicada. Por exemplo, você tem um tempo de recorrência. Certo. Aí você faz uma obra. E essa obra é feita, por exemplo, para resistir uma enchente com década milenar. É uma coisa que vai dar 10 mil anos. Então, aí você não vai gastar um dinheiro excepcional. Ocorre que isso está mudando. A chuva está vindo mais concentrada, né? Ela não ocupa tanto espaço, mas ela vem em
concentrada, como se em vez de você ter assim aspergir a água, você concentra um jorro, um jato d'água, como um esguicho para baixo. Certo. E aí dá enchente de lugares que você não esperava que dessem, né? Então, É verdade. Esse é o problema. Então, isso tem sido notado. Isso está previsto, inclusive os relatórios do Instituto Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, nos relatórios eles indicam isso, que está havendo, né, uma aceleração do ciclo hídrico. Né? Então, isso é um problema. Quer dizer, prever, como prever um comportamento, mal comparando, se me permite, prever o comportamento de uma pessoa que muda de opinião a cada momento sem que conte, né? Praticamente impossível, né, professor? Professor, nós queremos... Reagir ao desconhecido, né? Porque tem a variabilidade climática natural, mas a variabilidade, a influência do homem, né? É verdade. Essa é outra história, né? Doutor Calheiros, eu fiz o planeta, como eu disse um pouco atrás, eu fiz o planeta direitinho, mas o homem resolveu mudar. É verdade. E, como todos sabemos, os leis de Deus são imutáveis e você não pode transgredi-los porque você paga. E tudo que o homem plantar, ele vai colher. Doutor Calheiros, nós queremos agradecer a presença honrosa do senhor aqui no nosso programa Passando a Limpo. Pedimos a Deus que continue a abençoá-lo e que o seu trabalho de pioneirismo e vanguarda na área meteorológica do nosso país continue a trazer benefício para a vida de pessoas que muitas vezes nem sequer entendem nada disso. Muito obrigado pela presença do senhor no nosso programa. Que Deus muito o abençoe. Igualmente, que Deus o abençoe também. Agradeço muito essa grande oportunidade de poder falar um pouco dessa área aí, que eu acho que é realmente fundamental, como bem reconhecido. Espero haver correspondido aí e contribuído alguma coisa. Certamente. Boa tarde, agradecemos muito o senhor, que Deus muito abençoe. Querido ouvinte, agora nós teremos um breve break, mas não fique desesperado, nós voltaremos logo e vamos bater um papinho também com o reverendo Hernandes Dias Lopes aqui na nossa próxima entrevista, depois do nosso intervalo. Você está ouvindo Passando a Limpo, hoje com Roster Guimarães Lopes. Saiba como são utilizados os recursos financeiros enviados à Tesouraria da Igreja Presbiteriana do Brasil. Conheça a destinação do dízimo da sua igreja. Missões nacionais, missões transculturais, plano missionário cooperativo, educação teológica, ação social, forças de integração, construção de novos templos e evangelização. Acompanhe o uso do dízimo da sua igreja através da Tesouraria da IPB pelo telefone 28 3522 6488 ou pelo portal www.ipb.org.br. Tudo vem de Deus, 90% fica comigo, 10% eu devolvo. E tem gente grande que não consegue entender. Tesouraria do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você está ouvindo IPB3, a rádio com imagem. Voltamos com Passando a Limpo, hoje com Roster Guimarães Lopes. Em São Paulo são 12 horas e 49 minutos. Que bom que você está conosco, querido ouvinte, querida ouvinte, no programa Passando a Limpo. Um programa que enxerga a realidade com os óculos da Palavra de Deus. E agora o reverendo Rodrigo Leitão vai falar aqui com os nossos ouvintes, vai falar sobre eles, o que eles estão comentando e compartilhando conosco aqui ao vivo no programa Passando a Limpo. Roça, depois do nosso último entrevistado, achei que o pessoal já ia até perguntar se ia chover hoje à tarde em São Paulo como ontem, né? Se a gente já estava por dentro disso. Mas é especial a gente ver pessoas de vários lugares aqui, ainda Josi Lima, José Carlos Barbosa, Lilian Santini, Davi Abraão. Além das pessoas que estão comentando aqui, inúmeras pessoas curtindo, compartilhando aqui a nossa página no Facebook, né? O nosso post no Facebook com o link aqui da rádio, que eles possam também aprender esse horário todas as quartas-feiras, às 12 horas. A gente está aqui, né, com Passando a Limpo a cada semana, com um tema diferente, falando um pouquinho de coisas que têm a ver com o nosso dia a dia e fazendo isso a partir de uma perspectiva muito especial, que é a
perspectiva que Deus tem nos dado, né? Amém. Enquanto discípulos de Jesus. Amém, pastorzão. E se o nosso ouvinte que está aqui nos escutando diminuir o seu banho de 40 minutos para 20 minutos, nós já ganhamos, né, pastor Opa. Rodrigo? Uma bênção muito grande. Agora, então, nós temos a alegria de receber aqui no nosso programa Passando a Limpo o nosso querido pastor, Reverendo Hernandes Dias Lopes. Querido pastor, que honra e alegria imensa tê-lo conosco aqui nessa tarde, no Passando a Limpo, para falar desse tema tão importante no nosso dia a dia, também nas Escrituras, que é a questão do uso da água. Seja bem-vindo, querido pastor. Como é que vai, Roster? Privilégio de estar com você e com os nossos ouvintes. Uma honra para nós, querido pastor Hernandes. Querido pastor, nós estamos aqui conversando hoje sobre a água e entrevistamos algumas pessoas já. E Deus tem usado muito o senhor para ir a Israel, para pregar a palavra em distintos lugares do mundo. E o senhor tem levado pessoas também em caravanas para aquela região que é Terra Santa, mas muitas vezes carece de recursos hídricos e também minerais. E os judeus, mesmo assim, nos dias de hoje, são tão ricos. Como é, reverendo, que aquele lugar não padece de seca e eles têm água, mesmo sendo um lugar tão seco? Pois bem, é muito importante, Roster, entender o seguinte: Israel é um país pequeno, né? Boa parte da sua geografia, sobretudo a região sul de Israel, chamado por nós de Judeia, é uma região absolutamente desertificada e com pouquíssimos recursos hídricos. Nós temos o Rio Jordão, né, que nasce lá no norte, da Ibânia, lá no sopé do Monte Hermon, certo. E esse rio vai desembocar num reservatório de águas doces, que é o maior reservatório de águas doces de Israel, que é o Mar da Galileia, com 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Sim. E então o Mar da Galileia é o grande reservatório de água doce. Mas isso não é suficiente para atender toda a demanda de consumo e, sobretudo, da agricultura. Certo. Né? Isso. E o que é maravilhoso, uma das minhas idas a Israel, quando nós estávamos cruzando a fronteira do deserto do Sinai, na divisa com Israel, de um lado o deserto, do outro lado pomares luxuriantes de laranja e de outras frutas. E eu perguntei para o guia turístico assim: qual é o segredo? De um lado reinar a morte, do outro lado reinar a vida. Uau. E ele me respondeu: todo lugar onde tem água é terra boa. Onde tem água, toda a terra é terra boa. Israel levou água para o deserto e o deserto floresceu. Que bênção. Então, o que acontece em Israel? Primeiro, o uso racional da água. Não há desperdício de água. Segundo, a agricultura usa o processo de gotejamento, de tal forma que não há desperdício e a planta recebe a quantidade de água necessária. Segundo, a questão do reuso da água. Toda a água usada na agricultura é água de reuso. Então, a água, ela não é desperdiçada. Mesmo aquela água que é usada para o consumo humano e depois ela é descartada através dos esgotos, toda essa água é retratada, é reusada para a agricultura. Certo. E outra coisa que é muito forte em Israel e que, penso eu, que vai ter que ser o futuro do mundo, é a dessalinização da água do mar. Isso é muito importante, reverendo, né? Porque a água do Mediterrâneo, que banha a costa de Israel, ela é dessalinizada e então aproveitada para o uso doméstico. Isso é muito importante, porque a grande crise do século XXI não vai ser a crise de petróleo, vai ser a crise da água potável. Estima-se que em 2050, mais da metade da população do mundo vai ter sérios problemas com abastecimento de água. E nós que vivemos num país tão rico em recursos hídricos, sobretudo na região norte, mas já enfrentamos grandes crises no Nordeste, até mesmo aqui no Sudeste. Você se lembra da crise que nós enfrentamos aqui em 2015, 2016, a falta d'água, os reservatórios com baixos índices de atendimento. E nós precisamos já hoje investir para que no futuro não tenhamos situações adversas tão graves. Certo. Reverendo, minha próxima pergunta para o senhor é justamente sobre isso. Como o irmão, a irmã que estão nos escutando aqui no nosso programa na rádio, em casa, além de ser responsável
no uso da água, como nós, como igreja, podemos ser um instrumento para conscientizar não só o nosso povo, mas também a nossa sociedade. E seria possível que nós tomássemos uma posição como igreja frente a uma situação como essa, a ponto de ser voz profética frente à nação, para que os governantes também assumissem suas responsabilidades corretas na administração da criação que o senhor confiou aos nossos cuidados? Eu penso que sim, Rosser, até porque a igreja precisa compreender que nós fomos constituídos por Deus como mordomos da criação. Então, Deus nos deu a ordem de lavrar e administrar. Isso implica em duas coisas importantes. O homem hoje partiu para dois extremos perigosos. Primeiro, a depredação da natureza. Certo. Segundo, a veneração da natureza. É verdade. Então, se por um lado esse movimento Nova Era entrou por esse caminho aí da Mãe Terra, da veneração da natureza, chegando a uma espécie de panteísmo, É verdade. isso é um extremo perigoso, porque nós devemos adorar o Criador e não a criação. O outro extremo da depredação do status quo, da depredação, melhor dizendo, do nosso habitat, a depredação da natureza. Por exemplo, hoje o grande problema nosso é que as nossas fontes foram sendo destruídas. As matas foram sendo dizimadas sem qualquer critério, o desmatamento irresponsável, predatório, gerou a desertificação de tantas regiões. Nós precisamos entender que nós somos mordomos da criação, não destruidores da criação. É verdade. E a igreja, entendendo o seu papel como voz profética no mundo, ela deve erguer a sua voz e alertar as autoridades, e alertar a população, alertar os fiéis. Isso começa dentro de casa, com o uso racional da água, com o não desperdício da água, entendendo que a água é um bem que Deus nos deu, mas que pode acabar se nós não usarmos de uma maneira adequada, de uma maneira responsável, como bons mordomos dos recursos de Deus. Então, a conscientização, penso eu, o alerta às autoridades constituídas e sermos, sobretudo, exemplo de bons mordomos desse bem tão precioso, sem o que não há vida no planeta. É verdade. Meu querido reverendo, para mim é uma imensa alegria receber meu pastor pessoal aqui, dando entrevista nesse programa tão abençoado, tão importante, que tem alcançado tantas vidas no país. Nós desejamos que o Senhor Deus continue a enchê-lo de graça, de unção, de saúde, e que o Senhor continue sendo bênção na pregação da palavra e em tudo aquilo que o Deus Eterno o chamar para realizar. Uma honra recebê-lo aqui. Certamente nós convidaremos o Senhor para que esteja outras vezes aqui no Passando a Limpo. Muito obrigado, que Deus muito o abençoe. Muito obrigado, pastor Rossi. É um privilégio estar com você, é um privilégio estar com os nossos ouvintes, e que Deus nos ajude a entendermos o nosso papel na sociedade, e que Deus nos ajude a ver tempos melhores no que tange a administração desse recurso tão precioso que é a água. Muito obrigado, um grande abraço para você e para os nossos ouvintes. Amém. Boa tarde, que Deus abençoe o senhor. Querido ouvinte, nós teremos um break e depois ouviremos a mensagem da Palavra de Deus, mas antes eu queria avisar a você que na próxima semana teremos no Passando a Limpo o nosso programa especial de Páscoa. Teremos convidados especiais que falarão sobre a celebração da Páscoa no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, e como nós, como cristãos, devemos celebrar a Páscoa nos dias de hoje para a glória do Senhor. Então, fique ligado na próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, quarta-feira, meio-dia, no Passando a Limpo, para celebrar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Agora nós teremos um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com a meditação da Palavra de Deus. Você está ouvindo Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes. Sou presbiteriano porque faço parte de uma igreja bíblica, séria, uma igreja que fez história e continua fazendo história. Sou presbiteriana porque creio na sua doutrina, nos seus princípios de fé e liturgia. Sou presbiteriano porque nasci em lar presbiteriano, fui educado nesta fé e me convenci da verdade da doutrina esposada por esta igreja. Você está ouvindo IPB3,
a rádio com imagem. Voltamos com Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes. Querido ouvinte, que bom que você ainda está conosco no Passando a Limpo nessa tarde. Hoje o nosso programa tem tratado sobre um tema muito importante, que é a água e a sua utilização correta. E quando nós voltamos para as Sagradas Escrituras, água é sinônimo de vida na palavra de Deus. A água é sinônimo até da ação do Espírito Santo de Deus no nosso coração. E quem tem água tem vida, como o pastor Hernandes falou muito bem na sua entrevista. E pensando então nesse assunto desde uma perspectiva espiritual, água, amado irmão, é vida. E quem não tinha água e tem de novo, tem nova vida. E a ação do Espírito Santo transformando o pecador se chama regeneração e nova vida. Porque quando você crê em Cristo Jesus, você que tinha alma seca, agora do seu interior fluirão rios de água viva, porque você crê no Senhor como seu Salvador pessoal e o Espírito Santo há de habitar em você e fazer de você uma fonte de bênção para todos os demais. Para meditar, então, nesse tema da água relacionado com a vida, eu quero falar com você sobre o reavivamento espiritual com base em Isaías 44, de 3 a 5. Assim diz a palavra de Deus nesse texto. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Nesse texto, o profeta Isaías, 700 anos antes do Senhor Jesus nascer, nos fala sobre essa promessa maravilhosa que ainda é válida para todos nós nos dias de hoje, que é a promessa do reavivamento espiritual. A primeira verdade que o nosso texto nos diz, querido amigo e irmão, é que o reavivamento espiritual é uma obra soberana. O texto diz: porque derramarei água, o Senhor diz: derramarei o meu espírito, derramarei a minha bênção. Querido amigo e irmão, quando Deus dá água para nós, nos enchendo do seu Espírito Santo, isso é uma decisão soberana e graciosa de sua bondade. O Deus que nos dá água é o Deus que fala no versículo 1 e no versículo de número 2 que nós somos seus servos, que ele nos escolheu, que ele nos criou, que nos formou desde o ventre de nossa mãe, que nos ajuda nas nossas dificuldades. Ele deu Cristo Jesus para morrer na cruz em seu favor. Então, quando Deus quer te abençoar, ele te enche do Espírito Santo, te dá reavivamento e você pode então transbordar das águas da bênção de Deus na sua vida. O reavivamento espiritual é uma obra soberana. Mas em segundo lugar, o texto diz que o reavivamento espiritual é para quem necessita. O texto diz: derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca. E no meio desses sedentos estavam os judeus antigos, porque diz o texto que é sobre a posteridade do povo de Deus, sobre os descendentes do Senhor. Meu querido irmão, a promessa do reavivamento é para quem deseja. É para quem entende aquilo que Agostinho falou no início das suas confissões, quando ele disse: Senhor, criaste-nos para ti. E o nosso coração não pode repousar seguro enquanto não descansar em ti. Jesus falando, querido amigo e irmão, sobre a sede da nossa alma, lá em João capítulo 7, ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você sente uma angústia no peito, se você sente um vazio na alma, se você sente que o seu coração está sedento, eu quero lhe dizer que o Senhor pode lhe dessedentar, mas você precisa se arrepender de tudo aquilo na sua vida que tem desagradado a Deus, de colocar bens, pessoas, coisas, circunstâncias ou até você mesmo no lugar do Senhor e crer que Deus te amou tanto a ponto de dar seu único filho na cruz em teu lugar. Crer que Jesus Cristo pagou o preço do teu pecado, ressuscitou e agora ele dá água para saciar a sede da sua alma, que é o Espírito do Senhor. Se você tem sede, clame hoje a Jesus. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Mas o reavivamento espiritual, além de ser uma obra soberana e além de ser para quem necessita e reconhece a sua necessidade, o reavivamento espiritual é uma obra transformadora. O texto nos diz que, quando Deus mandasse o seu Espírito, aquele povo brotaria como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Ah, querido amigo e irmão, eu já vivi no Chile. E no Chile, quando os salgueiros são plantados próximos aos rios, eles sobem muito alto e se derramam como aquelas árvores que nós chamamos de choronas em um verde esplendoroso, revelando a glória do Senhor. Quem, amado irmão, é cheio do Espírito Santo, vai florescer revelando a glória de Deus. O texto diz que quem tem o Espírito Santo não terá vergonha de dizer: eu sou do Senhor, eu sou um escolhido de Deus, eu fui salvo pela obra do Senhor. Alguns usarão as suas próprias mãos e as suas obras para revelar a glória de Deus, e outros dirão: eu sou do Senhor, eu sou um herdeiro do Senhor, eu fui salvo pela graça de Deus. Se você está em casa e me escuta nessa tarde e você precisa de transformação, precisa de mudança, precisa ser liberto talvez de uma escravidão a drogas, talvez de uma vida de prostituição, talvez de uma vida longe de Deus. Se você quer essa transformação para o seu coração, clame hoje o Senhor. Na palavra o Senhor disse: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga ao Senhor hoje: Deus, tu és santo, eu sou pecador, mas creio que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os meus pecados, Ele é o Redentor. E hoje eu me arrependo do que fiz de errado, me entrego totalmente a Ele. Vem morar no meu coração, sê tu o Salvador da minha alma. Se você invocar o Senhor assim, a Bíblia diz que você será salvo e começará um reavivamento dentro do seu peito. Que Deus reavive a sua alma, que Deus reavive a sua família, que Deus reavive a sua fé, que Deus te faça transbordar das águas do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa tarde. Que bom que você esteve conosco no Passando a Limpo. Que o Espírito Santo de Deus abençoe o seu coração. Passando a Limpo. Apresentação: Roster Guimarães Lopes. Produção: Cadu Aranha e Cíntia Menezes. Coordenação: Arthur Mendes. Apoio: Igreja Presbiteriana Unida, Rua Helvétia 772, São Paulo. Realização: Rádio IPB APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação.